Olá a todos do Lar da Família Cristã, o nosso cordial boa noite e votos de muita paz a todos. Nós estamos aqui para mais uma reunião costumeira de todas as quartas-feiras, né? Excepcionalmente, nós estamos fazendo um estudo sobre o livro O Despertar do Espírito, ao qual vamos dar continuidade na noite de hoje. E antes, porém, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, em agradecimento sincero por esta valiosa oportunidade que ora estamos tendo. Cada oportunidade de estudo significa aprimoramento interno. Assim, Pai amado, nós te rogamos que nos auxilie no discernimento para bem compreender esses ensinamentos tão valiosos da benfeitora Joana de Ângeles. Graças a Deus. E assim nós vamos relembrando que a Joana é uma benfeitora espiritual, a Joana de Ângeles, né? Traz para o estudo e meditação a sua obra, O Despertar do Espírito. E como o próprio título diz, não é? É um aprofundamento do estudo do ser existencial, sobrevivente do túmulo e anterior ao berço, passando pelas diversas etapas das experiências humanas durante a reencarnação, não é? E problemas que surgem, os desafios que se apresentam, constituem estímulo para o crescimento interior e para o aprimoramento do ser imortal. O espírito eterno, analisando e apresentando soluções para muitos dos distúrbios psicológicos da atualidade, a nobre benfeitora orienta-nos para que nós possamos encontrar saúde emocional, psíquica e espiritual, de fundamental importância para a natureza física e social. Então, é o que nos fala esse livro maravilhoso. Antes, porém, nós vamos aqui relembrar que nós, anterior a esse estudo, nós vimos, vamos fazer aqui um breve resumo, né, da trajetória do homem na Terra. Foi o que nós fizemos, né? Por que nós fizemos esse pensamento? Porque o despertar do espírito, ele se dá através da forma como nós pensamos. E vamos lá nos primórdios, né, observando a linha do pensamento do homem, nós tivemos os primeiros pensadores, né, os anterior a Sócrates, depois Sócrates e Platão, que foram os precursores da doutrina da vinda de Jesus, né? E depois nós falamos sobre a vinda de Jesus propriamente dito, que ele nos trouxe a lei do amor. Depois nós lembramos da era medieval, que foi uma idade chamada das trevas, mas que trouxe um legado positivo, que foi as construções dos saberes. Acho que todos estão lembrados que nós falamos sobre isso, né? E depois nós tivemos vários filósofos que vieram depois da era medieval, né? Trazendo muitos conhecimentos, muitas formas diferentes para o homem elaborar o pensamento. Depois nós tivemos o Consolador prometido por Jesus, que foi através de Allan Kardec, né? Que nos trouxe, e Kardec nos convidou a fazermos com que o nosso pensamento religioso e a ciência sempre caminhassem juntos. Então é um aconselhamento muito bom do Kardec para que nós nos orientemos exatamente como tem que ser. Nós sempre procurarmos nos orientarmos pela ciência. E depois nós tivemos a física quântica, que abriu grandes possibilidades para a comprovação da existência do espírito. Através da física quântica é que abriu essa possibilidade da ciência poder mostrar sobre a existência do espírito. E mais à frente nós tivemos os avanços da física quântica e que abriram perspectivas psicológicas, né? Tendo em vista o vir a ser, o ato de transformar-se, que o homem ele não veio como para tornar-se bruto eternamente, ele veio para aprimorar-se, para evoluir,
para crescer, vir a ser algo diferente, né? Superior, elevado. Então, o vir a ser significa isso. Hoje nós estamos no patamar, amanhã nós estaremos em outro, mais elevado. E essa autorrealização, ela acontece pelo desenvolvimento da nossa vontade, que também foi um filósofo, Immanuel Kant, né, que pensou e descobriu essa característica do homem de ter a sua própria vontade. E nós também lembramos, né, do encontro com a verdade, desse momento contemporâneo que a Joana muito bem fala, e depois nós lembramos também que nós falamos sobre o pensamento dos homens de ciência da atualidade, que foi Edgar Morin, que é Edgar Morin e Zygmunt Bauman, né? Que todos que lembram que nós conversamos são homens de ciência que vêm alertar da necessidade grandiosa, por um lado, dizendo que nós temos que unir os conhecimentos. Se queremos conhecer o homem no todo, holisticamente, nós também temos que unir os conhecimentos adquiridos por vários homens, por vários pensadores, unir tudo isso e cientificamente analisarmos para nós termos um parâmetro equilibrado para nós caminharmos. Então, nós falamos sobre esses dois homens que trouxeram essa beleza, né, de conhecimento, que vem confirmar o que Kardec nos alertou, que nós procurássemos sempre caminhar religião e ciência juntos, né? E depois, no finalzinho, nós falamos sobre o self, o espírito, a sede da alma, que é a epífise, né? Que a Joana nos convida a estudar. E ela fala que é o espírito, o arquétipo do seu próprio destino. E por meio dessas condutas que ele se impõe, né? Se nós impormos a nós, mudarmos a nossa rotina, mudarmos para melhor, com certeza nós, através da nossa vontade e a ajuda dos superiores, nós conseguiremos transformar montanhas, como Jesus bem nos ensinou, né? E agora o que gostaria de deixar aqui é por simples curiosidade, mas é bom a gente esclarecer o seguinte, que anterior aos primeiros pensadores, o homem se guiava através da mitologia, né? Mitologia grega, todos sabem, nós estudamos isso, qualquer criança hoje já estuda que anterior aos pensadores existia mitologia. E depois vieram os primeiros homens, começaram a indagar sobre o cosmos, a entender o universo e começaram a pensar sobre isso. E eles foram anterior a Sócrates e Platão. E, no entanto, a lógica formal dos estoicos, por exemplo, filósofos estoicos, eles esteve em segundo plano por cerca de 2000 anos, visto terem recebido dos historiográficos análise negativa, dado esse que fez com que Kardec citasse apenas Sócrates e Platão. Kardec não citou estoicos, por exemplo. Mas por quê? Porque ele era um homem rígido, ele era rígido no sentido de disciplina, ele era muito disciplinado, continua sendo, claro, mas naquela época ele era um intelectual, muito estudioso, muito correto, então ele primou por aqueles filósofos que eram aceitos, era apenas Sócrates e Platão e Aristóteles, né? Então ele percebeu que Aristóteles seria os precursores, os precursores de Jesus. Então ele não citou nenhum estoico, dado a sua disciplina, a sua intelectualidade e o respeito que ele tinha pela ciência. Agora, somente em meados do século XX, foi que o famoso trabalho de Lukasiewicz, Jan Lukasiewicz, foi um lógico polonês e reconhecido pelo seu desenvolvimento da lógica multivalente e seus estudos sobre a história lógica, ele foi quem iniciou o reconhecimento dessa lógica estoica. Então, por exemplo, Epíteto, Marco Aurélio, Sêneca, foram filósofos estoicos, né? E Paulo de Tarso, por exemplo, ele pregava, segundo os pesquisadores, a filosofia estoica. Por quê? Porque ele
procurava cumprir o que é ordenado pela lei divina. Quem leu Paulo Estevão pode perceber isso. Disciplina, ele tinha muito cuidado com a disciplina, né? E cuidado com a sabedoria individual. Ele tinha controle das paixões, ele pregava e ele fazia controle das paixões, dominando-as, eliminando-as com persistência perante as dificuldades, entre outras qualidades dos estoicos. Então, Kardec falou dos precursores Sócrates e Platão, não mencionando esses estoicos, com certeza por ser um homem correto e sempre alinhado com a ciência, então ele não se reportou. Mas esse Lukács, esse lógico, né, ele veio dar valor a esses filósofos. Então, quem quiser aprofundar no pensamento do homem, procura, por exemplo, em Sêneca, né? Ele fala da imortalidade da alma. E muitos outros estoicos falam da imortalidade da alma. Foi só para um esclarecimento, né? Nós vamos, então, iniciarmos aqui sobre o que a Joana nos propõe, né? Ela vem nos auxiliar e nos mostrar soluções para os conflitos que nós carregamos. E ela fala da busca do homem, né? Quando o indivíduo não enfrenta desafios, jamais amadurece psicologicamente, permanece na fase lúdica, sem sabedoria e nem consciência da sua realidade existencial. Olha que maravilha! O que ela quer dizer com isso? Que nós muitas vezes pensamos, quando estamos passando por um problema, né, nós pensamos assim, boa coisa eu não fiz no passado. Porque então fica aquele processo de sentir culpa. Eu fiz algo de errado para estar passando por isso. E olha que maravilha, Joana vem nos esclarecer que esses desafios que nós enfrentamos, ele faz com que nós amadureçamos o nosso psicológico. Isso é muito importante para nós sabermos. E depois nós podemos observar aqui que o avanço tecnológico, as consequências desumanas do automatismo repetitivo, impediu que o homem manifestasse os sentimentos dele, as emoções do cotidiano, né? Então ele é uma máquina pensante e trabalhando constantemente, ele perdeu esse vínculo com as emoções, com a poesia. Então, as questões nobres da existência foram trocadas por simples soluções de máquinas, seu espaço físico. Ele já não sente mais nem espaço físico e nem mental, porque ele não tem mais condição de se renovar emocionalmente. Um número exagerado de compromissos, reais ou imaginários, né, como ela coloca, retira o indivíduo de seu mundo interior para as reuniões frívolas, inúteis do seu ponto de vista. Às vezes a pessoa fala, mas isso é tão frívolo. Não, mas eu tenho que ir, eu tenho que fazer parte. Então, seguindo esse ritmo acelerado, o homem já não possui tempo para o estudo educativo, ele já não possui as valiosas pausas reflexivas e o exercício da sua criatividade. Tenta se fazer presente em toda parte, e isso faz com que ele crie ansiedade. Fala pouco, ouve pouco e acaba por não participar de coisa alguma. É conduzido a interesses programados por outros, induzindo-o a gastos de energia que poderiam ser canalizadas para a conquista da sua paz interior e crescimento íntimo. No entanto, isso não acontece, né? Falta cultura, beleza, solidariedade, fraternidade para si e para o grupo a qual ele pertence. Os terapeutas da atualidade, os psicólogos, a Joana vem mostrar que eles compreenderam esse tormento que assola o homem na atualidade e que a autorrealização é um desafio a todo indivíduo. Quando ocorre, ou é incompleto, torna-se um fator psicológico de desequilíbrios. Então, a Joana nos mostra, cita, por exemplo, Abraham Maslow, esse psicólogo norte-americano, conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades humanas. Por isso nós trouxemos aqui essa pirâmide de Maslow, né? Olha que maravilha, na sua caminhada aqui na Terra, o homem ele precisa de ter essa pirâmide
na sua avaliação como ser encarnado. Veja bem, ele precisa dessa base aqui fisiológica, que é a comida, água, sexo, sono, repouso. Ele precisa de ter horário, intervalo de descanso, conforto físico, enfim. Aí ele precisa também de segurança, né? Essa segurança está incluso aqui liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerras, trabalho seguro, remuneração e benefício, permanência no emprego. Depois vem essa parte social aqui, que é a família, os amigos, grupos sociais, comunidade, amizade dos colegas, interação com clientes, chefe amigável, e a sua estima, que é de um valor imenso, que é a aprovação da sua família, aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade, reconhecimento, responsabilidade, orgulho e reconhecimento, promoções. Então, a autorrealização torna-se essa pirâmide de Maslow, que a Joana nos recorda, né, e nos faz refletir sobre ela. Nós precisamos de educação, religião, passatempos, crescimento pessoal, satisfação no nosso trabalho, que é muito desafiador, né? Diversidade, autonomia, participação das decisões e crescimento pessoal. Então, o que acontece? O homem se vê dentro de um torvelinho social. O indivíduo é empurrado pelo movimento da globalização, dos interesses, das lutas, dos comportamentos ditados pela mídia alucinada, onde não há para ele qualquer traço de afinidade ao pensamento comum. Mas ele precisa, desde a fase da infância, ele precisa passar e vivenciar todas essas fases para o seu amadurecimento. A sua busca, nós voltamos a repetir aqui o que a Joana nos diz, que quando o indivíduo não enfrenta desafios, ele jamais amadurece psicologicamente, permanece na fase lúdica, sem sabedoria e nem consciência da sua realidade existencial. Então, muitas pessoas ficam parados, estagnados emocionalmente. Ele envelhece, mas, por exemplo, com a mente dessa criatura ainda imatura aqui, ó. Acontece muito isso. E aí ela vem nos falar que o homem, ele acaba por sentir a sua personalidade agredida por vários valores impostos sem a sua livre escolha, instala-se o desequilíbrio e os transtornos comportamentais. O homem é um ser social, com instintos gregários, ou seja, necessita do outro para sobreviver, mas nesse contexto não recebe recompensas emocionais. Então, faz parte do seu espírito a intuição, a criatividade, a vontade, sendo essas funções psicológicas negligenciadas, sofre graves consequências. Os indivíduos são diferentes entre si devido ao processo evolutivo, apresenta comportamentos, tendências e necessidades específicas. E experiências generalizadas de comportamento psicológico com alguns biotipos e conspirar contra a sua saúde emocional, tudo que vem ao contrário a tudo isso, né? Para uns sim é bom, para outros não funciona, pois não tem qualquer emoção significativa. Então ele vivencia vários períodos, mas se ele não tiver alguma emoção que faça ele sentir, toque sua alma, ele simplesmente vivencia aquilo como um robô. Então, ela nos fala aqui o exemplo das tecnologias. As conquistas tecnológicas criaram fantasias de facilidades, de riqueza, de ambientação, num mundo destituído de problemas. Quer dizer, a mídia, a tecnologia mostra que não existe problema, que é tudo fácil, que é tudo maravilhoso, mas na verdade isso não ocorre, né? No entanto, as dilacerações emocionais são profundas. O aparelho celular, a internet, citar exemplos particular, por exemplo, que nós podemos lembrar aqui, que todos têm um exemplo particular, de pessoas assim em família
que às vezes não se adapta às tecnologias, não consegue caminhar e ele se sente à parte, ele não se sente bem. E nós, até outro dia, nós demos um exemplo de bebês, crianças, que sabem mexer no celular como ninguém, enquanto pessoas adultas não conseguem mexer. Então, aquelas pessoas passam por choques de geração. Ele não se sente, ele sente um peixe fora d'água, ele não se adapta, mas isso não quer dizer que ele não tem o seu valor, que ele não tenha sentimentos, que ele não tenha suas qualidades nobres, né? Mas é uma forma assim evasiva, é uma forma assim que ninguém nem percebe, de exclusão. A pessoa se sente mal não podendo interagir, não podendo estar presente com todos, tecnologicamente falando. Então surge daí a perca do espaço, o desrespeito ao cidadão, o medo, a insegurança, a ansiedade, surgem as inseguranças. O ser psicológico necessita de espaço mental para encontrar-se. É necessário a pessoa encontrar-se, sentir-se bem, como o caso da pirâmide de Maslow, né? Ele tem que passar por aquela faixa sentindo-se bem. Se ele não se sente bem, ele vai ficar como um peixe fora d'água. Os excessos, as frivolidades, as festas intérminas, alegrias superficiais, agendas lotadas, a embriaguez dos sentidos, impedem a autorrealização também do indivíduo ser, dele ser o que ele é dentro de si mesmo, da sua própria alma. Então, o que ela aconselha? O retorno à vida simples. Se faz necessário mesmo esse encontro com a solitude. Solitude é você estar numa multidão, mas você estar bem consigo mesmo. Você estar silencioso no seu interno, no seu espaço interno. Esse conceito de solitude, ele é originário do latim. Solitude pode ser descrita como a glória de estar sozinho. Isso implica em querer estar, em aproveitar esse momento único consigo mesmo. Então nós vemos que a solitude é algo de bom. Basicamente, escolher ser sozinho e ser feliz com a sua escolha. É engraçado que me fez lembrar o seguinte: André Luiz, no prefácio de Nosso Lar, ele diz assim, que o homem, para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, acontece de uma estranha maneira. Ele diz, ele está só na companhia do Mestre. E é assim mesmo. Mas isso chama-se, não é solidão, é solitude. Ele está só, mas ele está em comunhão com a espiritualidade, ele está em comunhão com o cosmos, com Deus, com a beleza da vida. Solitude com reflexão, mesmo no tumulto, sem desesperação, contribui para a harmonização interior, desperta para a beleza que somente é possível quando o eu passa a comandar as atividades. Então, o homem precisa dessa solitude, mas o que ocorre? O que tem acontecido? Essa aqui é uma imagem que mostra a perda do sentido ético existencial. Então, o homem não se encontra bem consigo mesmo, ele não se adapta a esse conflito todo, ele não se adapta a esse meio tão divergente. Então, o que acontece? Surge o cansaço. E é onde existem as enfermidades, as perdas de energia, o estresse devido às tensões contínuas, frustrações profundas que tiram a máscara do ego, mas que trazem o lado positivo de mudar o rumo dos acontecimentos. Surgem choques muitas vezes que o indivíduo não consegue assimilar as alterações impostas pelo curso dos acontecimentos, o que traz conflito para o intelecto e o seu emocional. Está ocorrendo muito isso atualmente, porque houve muitas mudanças. De repente a pandemia, de repente muito desemprego, de repente muitas coisas assim fora da ética, né?
evangélica do Cristo, fora da ética profissional, e nós ficamos chocados, a humanidade fica chocada com muitas ocorrências tão negativas, né? Então, quando o organismo debilita, as resistências psicológicas diminuem e surge o desânimo. É quando a necessidade das terapias se faz presente. O repouso, a autoanálise para a busca da alegria de viver. Então a Joana vem aqui nos dizer o seguinte, para nós não pensarmos que é o fim do túnel, que é o fim do poço, que é que é o buraco negro. Não, nós não devemos pensar isso, porque é neste momento que se torna necessária a renovação mental, renovação das esperanças. E é muito importante, ela nos fala sobre a canalização das energias superiores, entrar em sintonia com a divindade que nós somos e que temos ao nosso favor, o que facilita a interação com o eu superior, ou seja, com a própria essência, o espírito e não somente com o ego e a personalidade. Esse é o momento em que o ser descobre as respostas a muitos dos seus conflitos, esclarecendo suas dúvidas e incertezas. Esse é um momento único, que cada individualidade tem a sua história única sem igual. São experiências que trazem a sabedoria. Quando bem alicerçado por um mestre, né, por um terapeuta, por alguém equilibrado, então é onde a pessoa começa a se encontrar como alma, como um ser superior que é. Se o indivíduo encara o sofrimento como um desafio ao seu crescimento, surge o despertar espiritual. O ser psicológico é alguém em constante renovação, pois o eu real é eterno, sua meta é a evolução. Então, o que ocorre aqui? É preciso a conexão com Deus, nosso Pai. E muitos de nós temos arraigado dentro do nosso pensamento, né? Não vamos dizer dentro da alma, não. Nós temos na mente, porque a mente é o repositório de todas as... é ali que se confabula tudo. Então, essa perda do sentido ético existencial, mesmo que inconscientemente, todo ser traz em si sentido ético da existência terrena. Nós temos dentro de nós a chispa divina, nós trazemos no âmago do eu profundo esse embrião que se desenvolve na proporção direta em que o conhecimento e a emoção predominam sobre os instintos primários, onde surge campo para o discernimento, a razão e a nossa evolução. Então, o desenvolvimento da personalidade como a individualidade surge os conflitos que passam desapercebidos pelos demais. Isso porque o indivíduo sente a necessidade de manter as aparências. Então, a pessoa tentando manter as aparências na sociedade, ela esconde o que está realmente ocorrendo dentro dela. Então, existem muitas crenças aqui. Eu não consigo, muito pessimista, tudo precisa ser perfeito, a grama do vizinho, são exemplos, né, que nós tiramos aqui para gravar bem. Muitas coisas negativas vão surgindo na mente do ser e nós precisamos construir essa pirâmide que é da autoestima espiritual para a nossa conexão com Deus. Essas crenças limitantes nos delimitam. Então, essas crenças fazem com que se estabeleça em nós os impulsos não domados que desestabilizam o sistema nervoso, comprometendo as estruturas psicológicas e físicas do ser. Nós somos herdeiros das nossas realizações, armazenadas no inconsciente individual e no coletivo. As vivências tumultuadas e perturbadoras registram-se na memória extracerebral, em forma de culpas, remorsos, anseios não realizados e frustrações que abalam o sistema emocional.
A problemática mais grave nas condutas conflitivas é a da teimosia do paciente em admitir-se necessitado de apoio, não aceita terapias. Então, aquela pessoa que não aceita que ele precisa ser tratado, ele acaba criando problemas para ele mesmo e para a própria sociedade. Então, veja bem, nós falamos das crenças limitantes. Há pessoas que ficam naquela crença limitante para o resto da vida. Ele não aceita, ele acha que ele é a vítima, que ele vai ser sempre assim, que ele nasceu assim. E para tirar aquilo, só ele mesmo. Ninguém muda ninguém. Então, conforme a Joana de Ângeles, a autorrealização é lento e complexo processo de despertamento. Então aí nós vemos a diferença, aquele que se compraz ou que paralisou, que ficou naquele ponto e não sai, ele não aceita tratamento, ele se acha infeliz, ele causa problema a si mesmo e àqueles no seu entorno. Então, ela, na página 19, nós podemos ver o que ela fala. Ela diz assim, a autorrealização é lento processo de despertamento, desenvolvimento e amadurecimento psicológico de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano, como suas experiências e realizações ético, morais, estético, religiosas, artísticas e culturais. Equivalem a esclarecer que é todo um esforço bem direcionado para o eu profundo e não da superficialidade das paixões do ego. Então, vejam bem, nós podemos ir ao encontro com a verdade por nossa própria vontade. Muitas vezes nós queremos ajudar o outro, mas ele não aceita si, não muda aquela forma de pensar, ele carrega aquelas crenças arraigadas, ele para numa etapa da vivência e fica ali se sentindo vítima eternamente. Então ele não sai dali, um dia vai sair. Mas assim, pelo que a Joana nos mostra, essa autorrealização, ela precisa da nossa vontade, do nosso querer. Daí a necessidade de nós observarmos que nós já temos material para buscarmos isso, que houve homens que trouxeram a ideia para nós e muitos outros, baseados nela, criaram muita literatura, muitos estudos, muitos psicólogos, e a psicologia transpessoal mesmo é uma maravilhosa que vem em auxílio da criatura para levantá-la, para ajudá-la como ferramenta para sairmos daquele estado de marasmo. Nessa pirâmide aqui, copiando a de Maslow, né, nós fizemos aqui esse estudo nesse sentido mais espiritual do encontro com a verdade, porque quando nós acreditamos que somos muito mais do que corpo físico, nós somos almas encarnadas num corpo, né? Nós somos espírito, então nós vamos ver que nós precisamos sim de respiração, comida, água, sexo, sono, tudo isso aqui nós precisamos para manter o nosso corpo saudável, somente para isso, é fundamental. Não para o luxo, né, a vaidade. Nós precisamos de segurança, de emprego, então a família, a autoestima se faz muito importante. Desculpe. A confiança em si mesmo e principalmente em Deus, né? E aí é onde nós vamos crescendo em moralidade, em criatividade, espontaneidade, soluções dos problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Nós temos que aprender a aceitar os fatos. Essa aceitação dos fatos, se aceitar aquilo que somos, o que estamos no momento, são atividades libertadoras da nossa autoidentificação conosco mesmo, que se faz e constrói com educação e disciplina da vontade. Então, é onde a pessoa vai fazer sublimação da função sexual. Então, ele vai
procurar vivenciar esse crescimento em família. Ele valoriza a oportunidade que ele tem como espírito e vai valorizar a sua própria família e vai crescer em família, usar a sexualidade em família dentro do respeito, da ética e da paz. Então essa alegria é a presença de Deus no coração do ser humano, cantando sem palavras melodias de perenidade, mesmo que em breves durações. Olha que maravilha, a Joana dá um alerta para nós muito oportuno, muito interessante. Nós sabemos que a vida não é só isso aqui, lazer, não é só momentos felizes. Isso aqui, por exemplo, nós podemos pensar que foi num domingo, num feriado, mas esses momentos bem vividos, com amor e carinho por um pai e uma mãe, com os filhos, o que ocorre? Grava na consciência dessa criança esse momento feliz. E essa criança vai levar para a vida adulta essa criação. Por pequenina que seja, ela traz uma marca benéfica para a criança. Não é uma maravilha? É o vir a ser. Ele tem um momento de felicidade e ele transporta naquela fase do crescimento, ele leva isso para o futuro, ele leva isso para a vida eterna. Isso significa que nós trouxemos até aqui esse estudioso aqui, Masaru Emoto. Ele nos fala da autoidentificação, né, da água, dos pensamentos. Todos acredito que já tenham visto esse exemplo. Nós trouxemos rapidamente, só para termos uma ideia de quanto a família, o pai, uma mãe, um tio, uma avó, um avô, enfim, um familiar, pode agir beneficamente numa criança, num adolescente, no próximo, no vizinho. Quando nós emitimos pensamentos de luz, de boas realizações, olha aqui a comprovação científica. Se a água se transforma, uma água que recebe amor se transforma nesse diamante, e aquela água que recebe xingo, asco, coisas negativas, ela se transforma nessa forma aqui, o ser humano, muito mais, que é mais sensível, que é a alma, que é espírito, ele vai se identificar com as negatividades, é onde vai surgir os problemas, como a Joana nos mostra. Todos aqueles problemas dos desequilíbrios, de uma criança que leva para a vida adulta, conflitos, neuroses, surge nesses momentos que a família não gravou, né, palavras, bons pensamentos, boas condutas naquela criança. Então, ao invés de fazer dela um diamante, tornou-se uma pessoa desequilibrada, uma pessoa problemática. Então, isso aqui faz com que nós, cientificamente, aceitemos como verdade o quanto é importante o nosso pensamento e a nossa vivência em família. Então, a energia sexual, quando ela é utilizada para a criatividade, não apenas na forma física, mas principalmente das expressões da beleza, da cultura e da arte, faz surgir na Terra as belezas, as maravilhas, um verdadeiro céu. Tudo caminha para melhor quando tudo é bem canalizado, tudo é bem estruturado dentro da lei do amor que Jesus nos trouxe. Então, a autorrealização é muito importante. Para nós chegarmos a uma harmonia, a psicologia do amor inaugurada por Jesus acaba com os conflitos cotidianos, o ser humano perante si mesmo e a sua libertação do ego. E podem surgir desses momentos conflituosos que a pessoa vive, que nós nos reportamos aqui agora há pouco, podem surgir superpersonalidades, traços de familiares que marcaram a existência, onde se encontraram mergulhadas no imo do ser e têm ascendência em determinadas situações emocionais sobre a personalidade dominante, sempre que o conflito apareça. Que quer dizer o quê? Em outras palavras, que a Joana quer dizer o seguinte: aquela criança que convive num conflito só vendo coisas negativas, ela pode
crescer, mas lá na alma dela, no seu inconsciente, ela vai ter aquele tipo de personalidade gravada. Super personalidades, quer dizer, a personalidade fragmenta-se e fragiliza, ela é fragilizada e dá surgimento a vários eus, que se sobrepõem ao ego e caracterizam-se como a identidade dominante. Muitas vezes em família nós às vezes comentamos assim, nossa, tá parecendo seu avô, tá parecendo seu pai, ou fulano, um tio, porque você falou igual a ele, você agiu igual a ele. Por que que isso acontece? Porque a pessoa, na sua busca, ela acaba pegando aquela personalidade e achando que é ela, é para ela. Então ela acaba, o seu ego trabalha aquilo nela e ela fica com essa personalidade fragmentada. A psicologia explica bem isso, mas aqui em pouco tempo nós falamos rapidamente, mas acredito que todos dê para entender que isso ocorre muito, né? As superpersonalidades. Então, os temperamentos explosivos, dominador, em particular, são tímidos e receosos, mansos e receosos, sendo muitas as variações das superpersonalidades, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, os ressentimentos, o ódio, a calúnia, cegam o ego e o atiram no abismo das alienações. Caso em que surge aqueles desencarnados na mesma sintonia, surgindo o processo obsessivo. Então a pessoa acaba assumindo aquele ego, né, daquela pessoa que ele teve como exemplo, ele assume aquela personalidade, naquela sintonia ele acaba entrando naquela faixa e através daquela faixa ele atrai um espírito obsessor que se encontra naquela mesma faixa. Então nós sabemos que isso acontece e muito. Então esse é um processo complexo e intrincado, como a Joana diz aqui. É um desafio ao terapeuta que precisa ser espiritualizado para conseguir sucesso no tratamento desse paciente, porque ele já se tornou problemático, ele tem superpersonalidades, ele tem várias personalidades, né? E o ser humano também, a Joana nos diz que ela sente a necessidade da culpa. A culpa tem um campo assim vastíssimo para ser estudado. A culpa abre imensos leques, causa desequilíbrios intensos, como os tormentos, que poderiam ser evitados, caso fosse realizada a reparação do erro. E então, cada caso é único, não existe um caso igual. No entanto, o auto-perdão se faz importante. Temos objetivo de propiciar exercício da honestidade consigo mesmo, evitando a autojustificação, a transferência de responsabilidade. Então, essa é uma questão ética, moral, em que a pessoa muitas vezes evitando e autojustifica-se, né? E ele não tem honestidade consigo mesmo. Então ele acaba criando uma autojustificação constante. Ele justifica tudo que ele faz. Então ele tem que ter transparência nas responsabilidades. E ele às vezes torna-se até indiferente diante dos acontecimentos. Cria uma série de personalidades assim doentias, né? A culpa vai criando esse processo tenebroso para o ser. Então a harmonia geral ela só surge quando o eu superior delimita as linhas do comportamento entre uma e outra conduta, por ter caráter universalista, não ao pecado ou à culpa, e sim à responsabilidade. Olha que maravilha! Quando o ser humano faz esse discernimento, que o que ele precisa não é ser um culpado eterno, ele precisa sim assumir responsabilidades. Isso faz com que, nesse acordar, a pessoa se equilibre
e falar, não, eu vou responder pelo que eu fiz, eu vou apagar tudo isso com a borracha do amor, do bom comportamento. Nesse entendimento a criatura cresce, nesse entendimento ele passa a assumir responsabilidades, ele passa a crescer, ele passa a se responsabilizar pelos próprios atos. É uma maravilha. Mas aquele que cai no processo da culpa, do mártir, ele vai acarretar sofrimentos e mais sofrimentos e precisa de ajuda. Um bom terapeuta, um bom psicólogo poderá ajudá-lo a sair dessa situação. Muitas vezes não adianta só ela tomar um passe, ouvir o evangelho, porque a Joana deixa claro que precisa ser trabalhada a personalidade, porque ela vai voltar a cair no mesmo erro. É um vício da mente. Ela vai voltar a cair naquele mesmo engodo do ego, dos erros, da vaidade interna, do descompromisso com a verdade. E o psicólogo, o terapeuta, ele vai ponderar, fazer a pessoa raciocinar, pensar. Daí a importância, ela frisa muito. Aceitemos o tratamento, aceitemos o acompanhamento, nós precisamos. Não basta somente buscar o passe. Há necessidade de aliar ciência e religião. Então, esse discernimento nos ajuda no crescimento, facilita a nossa evolução e faz com que caminhemos mais rápido. Então, o encontro com a verdade, para que isso aconteça, se faz urgente nós nos libertarmos do pessimismo, do autodesamor, da indiferença do grupo social ao qual fazemos parte. A indiferença social também faz com que o ser humano caia muito. Então nós precisamos estar atentos a esse aspecto. A harmonia entre o ego e si mesmo, ou seja, o eu, espírito, e a personalidade, ou seja, o papel que desempenha no palco da vida é muito importante. Faz-se necessária a vontade, a esperança, o valor moral, que por vezes fica debilitado por falta de exercício. Então, assim como nós vamos na academia, nós fazemos ginástica, yoga, enfim, e nós fortalecemos os nossos músculos, nós também temos que fortalecer a nossa vontade, o nosso querer, ir em frente. Hoje eu estou meio dizendo, não, mas eu vou, Deus vai me ajudar e eu estou aqui com fé. Então, esse trabalhar interno faz com que a alma se exercite. Então, nós temos que lutar muito internamente para que nós possamos sair da inércia e irmos ao encontro com a verdade. Então, o Evangelho de Jesus é um valioso antídoto. Busca a verdade e a verdade vos libertará. E conforme a Joana de Ângeles, não se trata de uma verdade religiosa, de uma filiação a uma doutrina vinculada ou esse ou aquele grupo, de fé, de adesão a um partido político e social, de compromisso cultural, filosófico, artístico, mas a verdade soberana, aquela verdade que traz a paz interior, da transitoriedade conflitiva das expressões válidas em um período, perdendo o sentido em outros. Então, essa verdade que nós temos que buscar é a verdade da alma, a verdade espiritual. Então, paz, ela explica aqui, a Joana de Ângeles explica que paz não é ausência de atividade, muito pelo contrário, ela nos diz que é atividade interna ante os acontecimentos desafiadores, uma forma tranquila de observar os acontecimentos, retirando deles as lições necessárias para o crescimento interior. Então nós temos que passar a ser um observador do mundo à nossa volta, observador do que acontece, mas muito mais observador de nós mesmos. Observarmos-nos, observar que tipo de pensamento está refletindo, que está aqui atuando em nossas mentes. Então, nós temos que partir para as atividades libertadoras. E essas atividades libertadoras é o que dá, que nos traz
o autodescobrimento, que gera alegria, pois a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. A alegria é a presença de Deus no coração do ser humano, cantando sem palavras as melodias da perenidade, ou seja, eterna, que não se extingue jamais, mesmo que de breves durações. Então, esse encontro com a harmonia, a psicologia do amor inaugurada por Jesus Cristo, faz com que nós tenhamos uma nova visão. Essa autoidentificação com o eu se identifica com qualquer realização, ocorrência ou pessoa, que torna-se submisso, sofrendo-lhe a influência. À medida, no entanto, que se desidentifica, passa a seguir, a dirigir, ou melhor, e comandar esse estado de libertação emocional. E essa palavra desidentificação que a Joana vem aconselhando, vem nos pedindo para que nós possamos seguir, ela está em vários livros dela. Essa desidentificação com as negatividades, essa desidentificação de tudo o que foi assimilado por imposições, constrangimentos, circunstâncias e sem real anuência do nosso si profundo. Acontece pela observação de si mesmo por inúmeros caminhos, como autoidentificação, desidentificação, meditação, desenvolvimento e treinamento da vontade, entre outros, que conduz o ser à psicossíntese. Então, essa psicossíntese, explicando rapidamente o que é psicossíntese, foi criado esse conceito em 1910 pelo italiano Roberto Ascioli e oferece uma visão global do ser humano, como ele se apresenta no seu contexto histórico, social e genético, e como ele pode vir a ser. Então, essa psicossíntese faz com que nós possamos sentir que nós podemos, a partir do que somos, vir a ser uma luz para o mundo, sermos melhor. A partir dessa tomada de consciência do potencial já presente em nós e de nossas escolhas para o desenvolvimento e manifestação deste potencial. Através de uma metodologia simples e profunda da psicossíntese, que nos convida à aproximação para o melhor de si mesmo. Então, nós vamos aproximar daquilo que nós temos de melhor em nós. Nós somos joias preciosas, nós somos luz, nós somos espíritos que veio da mão do Criador. Quando nós pensamos dessa forma, nós fazemos uma psicossíntese melhor de nós mesmos. Nós nos vemos como luz, como joia preciosa, como essa luz aqui, que foi vinda do Criador. Então, nós estamos aqui nesse ponto. Nós temos que agora, pela nossa vontade, fazer essa subida, fazer essa escalada por nossa mesma própria vontade. Então, nessa psicossíntese, que ela explica, são palavras assim diferentes, que às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade para estar falando, porque não faz parte do nosso vocabulário, Então, o espírito tem um corpo, uma casa, bens que são transitórios. Da mesma forma, as emoções. Eu tenho uma vida emocional, mas não sou a vida emocional. Eu sou essa luz vinda do Criador aqui. Portanto, desidentificar-se das sensações, necessidades de coisas, ambições, lembranças do passado e aspirações para o futuro é viajar pela autoconsciência, o que se deseja daquilo que realmente é. Então, a terapia da desidentificação, voltamos e repetimos, proporciona humildade, respeito pela vida,
solidariedade e conduz o indivíduo a desenvolver papéis com ética e espiritualidade acima de tudo. Com esse modelo aqui em nossas vidas, esse modelo de humildade, de amor, né, nós podemos, nessa conexão com o Pai, com Ele, como Ele mesmo nos ensinou, nós podemos fazer essa escalada evolutiva aqui, porque somos luz. E para a luz nós voltaremos. Então, a vontade é uma função diretamente vinculada ao eu profundo. A nossa vontade precisa ser exercitada. A vontade ideal será aquela que reúne o dinamismo do querer e a energia positiva encaminhada para aquilo que se anela em perfeito equilíbrio, levando em consideração o tempo e a disciplina, estando sempre atento na educação da vontade, para que não venha gerar ansiedade, tensão, cansaço, que seriam resultados negativos. Esse alerta aqui é muito importante. Muitas vezes nós criamos ansiedade para essa caminhada aqui, ó. Nós criamos ansiedade e isso não é bom. Nós temos que ir na calma, na paz, porque à medida que nós vamos nos ligando, fazendo essa conexão, nós vamos sentindo mais facilidade. E há necessidade de experimentar por meio da experiência. Assim, perseverando, nós conseguiremos estímulos psicológicos cada vez mais fortes, cada vez maiores. A vontade, quando é bem direcionada, é fator essencial para a vida emocional saudável e enriquecedora. Todos nós devemos empreendê-la para a conquista da felicidade. Então, nós temos aqui ainda, em decorrência da função sexual, muitos desajustes, desarmonias surgiram e surgem em todas as épocas. Esse é um capítulo complexo que exige estudos muito profundos. No aspecto do autodescobrimento, conforme a Joana de Ângeles, o indivíduo desenvolve a vida interior. Ele requer as energias do sexo como sustentáculo vigoroso para os empreendimentos emocionais e espirituais que busca. Quando se dedica à sublimação e transubstanciação das energias sexuais, seu amor amplia, irradiando sem pressão e constrangimento sobre as demais pessoas que o sentem experimentando a agradável sensação de bem-estar, enriquecendo-se de júbilo ante o seu contato. Tem alegria de viver, torna a existência um verdadeiro hino de louvor às fontes inexauríveis da criação, de tudo, onde tudo procede. Ou melhor, de onde tudo procede. A energia sexual, pela sua constituição íntima, é criativa, não só das formas físicas, mas principalmente das expressões da beleza, da cultura e da arte. Ante a arte e a criatividade, elas caminham juntas. A criatividade inspira, gera soluções, resolve problemas, estimula a coragem, facilita a comunicação, favorece o crescimento pessoal e profissional, supera limites, contribui para a construção de uma sociedade fraterna para um mundo cada vez melhor. Então, nós, nesse encontro com a nossa harmonia, nós temos que reunir todo o homem como um todo, holisticamente, e ver todas as partes que precisam ser aprimoradas, que precisam ser tratadas, equilibradas. Nesse encontro com a harmonia, Joana enfatiza mais uma vez sobre a importância da terapia para os ajustes necessários ao crescimento espiritual do ser. No período infantil, instalam-se conflitos que podem atormentar a criatura em diferentes etapas do seu desenvolvimento psicológico. Sendo assim, essa importância do desequilíbrio a importância do equilíbrio
daqueles que educam, nós estamos frisando essa parte que se faz muito importante, porque nós mais velhos, sempre se tivemos filhos, temos netos, temos aqueles que nos observam, temos aqueles que nos acompanham, temos vizinhos, temos aqueles que estão sempre, né, caminhando lado a lado. Então nosso exemplo se faz muito sério, muito importante. Nós somos herdeiros das nossas próprias realizações. Cada qual renascerá no meio a que faz necessário ao seu aprimoramento evolutivo. Quando renasce num reduto de paz, caminhará num ninho de amor para o triunfo. Se nasce em situações opostas, se esculpirá no seu inconsciente o medo, o ressentimento, o ódio, a humilhação, que o faz perder o sentido elevado da existência. Conflitos do cotidiano que vêm da infância, por não ter sido resolvido, é transferido ao relacionamento social, causando danos à integridade da criatura. Surgem as desconfianças, os medos, os ressentimentos, isso sem falar dos crimes, dos estupros, das violências que preferimos não mencionar aqui, mas todos nós sabemos que existem, mesmo porque os noticiários destacam constantemente tais situações calamitosas no planeta. Sabemos que as mídias, as novelas, os entretenimentos em geral levam mais barulho para as mentes conturbadas que precisam de silêncio, refazimento para recompor os sofrimentos. No entanto, o que é oferecido nas telas, nos noticiários, exteriorizam ainda mais os ódios, as indiferenças, as seduções, nada acrescentando ao ser. Uma terapia correta, sob a assistência de um especialista e o esforço do paciente na liberação dos conflitos e a restauração da sua personalidade. O ser humano perante si mesmo, ele vai crescer quando ele buscar a terapia, quando ele aceitar a terapia. Ele só tende a evoluir e a crescer. Quando ele está nessa fase, é sempre sequência dos seus atos anteriores, por estar nessa fase. A cada realização desenvolvida, surgem novas propostas que resultam na ampliação do seu campo do crescimento emocional. O ser perante si mesmo, no seu papel presente, seja de homem ou de mulher, numa autoanálise enriquecedora, constitui grande meta da psicoterapia que liberta de qualquer condicionamento existente e abre caminhos para o direcionamento pelos próprios pés para assumirem responsabilidades conscientes em relação aos próprios atos. Somente pelo despertar de si mesmo, rompendo com a ignorância e conflito, descobrem-se desbravando novos horizontes, novos caminhos. O ser humano está designado às estrelas, à autoiluminação, como o esplendor da sabedoria para alcançar a perfeição. Então, olha que maravilha. Nos desidentificarmos das negatividades. É um trabalhar interno constante, é um trabalhar em uma aceitação daquilo que é e do que eu posso vir a ser a partir daquele ponto. Tenho desequilíbrios? Tenho, mas eu vou trabalhá-los, eu vou aceitar, eu vou procurar melhorar. Nessa consciência, a evolução acontece e rapidamente. Então, mas é preciso a libertação do ego. É um fator importantíssimo. O ego tem a sua importância. Ele é elemento básico para a sobrevivência consciente do ser. Ele é necessário ter ego. Enraizando-se na psique, exteriorizando-se na personalidade de onde mantém o seu campo de desenvolvimento. No entanto, ele responde por inúmeros conflitos e problemas pessoais e sociais, por agir impensadamente no sentido ético, no sentido de ético de autovalorização de si para outras criaturas.
Então nós vemos que o ego é importante, porque é através dele que nós passamos a existência, atravessamos a faixa da existência, o nosso caminhar. Mas nós não temos que valorizá-lo a ponto dele sobressair ao espírito. A nossa personalidade ela é importante para a nossa vivência no cotidiano, para nos identificarmos como seres reencarnados, mas não significa que isso vai sobrepor ao espírito. A inteligência que provém do Criador, em germe na criatura, diz a Joana, traz em si o potencial com todos os elementos necessários à germinação e crescimento no processo de evolução que culminará no comportamento do ser, que resultará na conquista mais expressiva da área do psiquismo. Então, nessa confiança em Deus, nessa luz que Ele nos criou, que nós somos centelhas divinas, se nós cremos nisso, nós vamos ter elementos necessários para a nossa evolução, sem usar a muleta do ego. Não precisamos dela. Disciplina mental se faz necessária. Dessa forma, no passo a passo, na autossuperação dos desejos descontrolados da libido, mesmo que disfarçada em outras máscaras, por exemplo, a posse por assentir mais prazer, a renúncia aparente como forma de prazer, o acúmulo de coisas para desfrutar o prazer, a solidariedade externa exacerbadora de prazer. Então a Joana mostra que vários tipos que nós usamos para qualificar o ego, mas nós não precisamos disso. Nós temos que ter disciplina mental necessária para nós observarmos que a nossa personalidade é simplesmente para ter um RG, um CPF, para vivenciar nossa vida como encarnado, a nossa existência. Mas jamais ser, por exemplo, aquela pessoa que diz assim na rua, né, ou quando é solicitado, ele diz assim, você sabe com quem que você está falando? Então, uma pessoa sábia responderá assim, com o Filho de Deus, né? Então, essa pessoa vai ficar desarmada. Então, não temos que sobrepor a ninguém por um nome, uma assinatura, casta, religião, eu sou fulano de tal. Não. Nós temos que aprender a lidar com nossa própria mente. Nós temos que construir essa maravilha com Jesus, que a Joana nos propõe, que ela diz aqui na página 131, ela diz assim, a psicologia do amor inaugurada por Jesus Cristo é a pioneira no processo transformador, por ser possuidora de imprescindíveis tesouros de sublimação dos impulsos primitivos, deixando os grilhões férreos da experiência ancestrais necessárias para o crescimento interior, mas perturbadoras se ainda permanecem passado o período da sua vigência. O ser consciente da sua realidade imortal trabalha-se com alegria e, limitando as arestas do personalismo, do egoísmo, mediante a sua natural substituição pelo altruísmo, pela generosidade, em serviço de engrandecimento moral de si mesmo e do próximo, o que torna o Evangelho mais precioso tratado de psicoterapia, de psicossíntese, na sua proposta vibrante de autoconhecimento, de viagem interior, de busca da realidade, da unidade. Quer dizer, a nossa unidade, a nossa realidade espiritual. É maravilhoso, nós temos que seguir esses preceitos maravilhosos com muita alegria em nossos corações e nos libertarmos do conflito cotidiano e olharmos perante nós mesmos e o Criador para que nós consigamos nos libertar do ego e seguir caminho a Jesus. E nessa figura aqui nós temos a nossa evolução. À medida que o ser desenvolve moralmente,
modifica a constituição molecular da organização física, cujas necessidades se alteram, dando lugar às mais sutis emoções que passam a governar o comportamento. Está na página 132. Esse é o nosso convite que a Joana deixa para nós hoje, que usemos da nossa vontade e nos desidentifiquemos de todas as negatividades e passamos a deixar o ego de lado, usemos ele só para o necessário e vamos nessa subida, nessa escalada a Deus, nosso Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos assim então passar as nossas vibrações nessa sintonia maravilhosa com o Pai, nosso amoroso Pai, que nos fez luz. E sendo luz, nós vamos distribuir a nossa luz a todos que necessitam. Vamos mentalizando o planeta todo iluminado, que nós possamos levar a nossa luz, acrescida da luz do Mestre, a todos eles, todos os povos e nações. Que nós possamos levar a nossa luz, acrescida da luz do Mestre Jesus, vibrações harmoniosas de paz a todos os doentes da Covid, a todos os hospitais, todos os enfermos e leitos de dor, a todos os lares da terra, a todos os credos religiosos, a todos os corações aflitos. Que nós possamos levar vibrações de luz acrescidas da luz do Mestre a todos os locais onde haja uma criatura sofrendo, abandonada nas ruas, na velhice ou na infância. Ó Mestre Jesus, abençoa-os, ilumina-os e ampara a todos. E agora vibremos cada um pelo nosso próprio lar. Vamos visitando o nosso lar, deixando ali a luz do Mestre. E agora vamos vibrar por esta casa que nos acolhe amorosamente. Que possa cada vez mais a luz do Mestre aqui reinar, brilhar. E que possamos ter um lugar para nos abrigar nesse reduto de luz, hoje e sempre. Graças a Deus, muita paz a todos.